Boa noite, amigos, irmãos. Vamos começar então mais o Evangelho da FEMEL. Obrigada aí pela presença de todos. Vamos começar então com uma mensagem de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, do livro Palavras de Vida Eterna. Dinheiro e atitude. Não encarceres o dinheiro para que o dinheiro não te encarcere. Bênção da vida que o Senhor permite circule na organização da comunidade, qual sangue no corpo, converte-se em perigoso tirano de quem o escraviza. De forma, por isso mesmo, os corações que o segregam no vício, como se faz verdugo implacável do avarento que o trancafia nos cofres da usura. Algemado, a inteligência perversa transforma-se em arma destruidora, e extorquido as lágrimas de viúvas e órfãos vindas-se daqueles que o recolhem, instilando-lhes enfermidades e cegueira de espírito. Libertado, porém, no campo do progresso e da bondade, converte-se em oculto libertador daqueles que o libertam. É por essa razão que se faz alegria na colher de leite a criança desamparada ou no leito simples que agasalha o doente sem teto, voltando em forma de paz àqueles que o distribuem. Orientado na direção dos que sofrem, é prece de gratidão em louvor dos braços que o movimentam e conduzindo aos círculos de aflição, é cântico, inarticulado de amor, para as almas que o semeiam na gleba castigada do sofrimento. Não é a moeda que enaltece o homem, e sim o homem que a enaltece. Nos esvario das paixões que o degradam. Deixa, pois, que o dinheiro de passagem por tuas mãos se faça bênção de trabalho e educação, caridade e socorro. Afeição do ar que respiras sem furtá-lo aos pulmões dos outros, e perceberás que o dinheiro, na origem, é propriedade simples de Deus. Vamos agora, então, à nossa prece. Gostaria que todos, então, fechassem os seus olhos. Que a paz de Jesus nos envolva neste momento e, elevando os nossos pensamentos, vamos agradecer por estarmos juntos neste encontro para o estudo do Evangelho, onde deixamos fluir os nossos mais puros sentimentos, nos conectando com o Cristo, nosso irmão, e com Deus, nosso Pai misericordioso. Que possamos, nesses momentos de reflexão, sentir todo o amor, todo o amparo, todo o cuidado que Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre querido, tem para conosco. Permita, Pai, que os mentores espirituais derramem sobre todos nós os fluidos salutares para os nossos males. Hoje pedindo em especial para o nosso irmão Davi, que ele receba todo o nosso amor, todo o nosso carinho. Obrigada, Pai amado. Obrigada, Jesus. E estejam conosco hoje e sempre. Que assim seja. Vamos então dar início ao nosso evangelho de hoje, que a nossa irmã Idenilce fará a leitura então do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mammon. E depois a Amanda, hoje nós seremos mãe e filha, que lindo, né? A Amanda fará os comentários. Por favor, Idenilce. Boa noite a todos. Desprendimento dos bens terrenos. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu óbolo, a fim de vos ajudar a avançar desobradamente
pela senda do aperfeiçoamento em que entrastes. Não nos devemos uns aos outros somente pela união sincera e fraterna entre os espíritos e os encarnados. Será possível a regeneração? O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de todos os bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Sede sinceros, proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla. Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo desta cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Compreende a satisfação, bem justa, aliás, que experimenta o homem, que por meio do trabalho honrado e assíduo ganhou uma fortuna, mas dessa satisfação muito natural é que Deus aprova um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. Vai grande distância, tão grande quanto separa da prodigalidade exagerada a sorte da avareza, dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade santa, a salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Quer a fortuna vos tenha vindo a vossa família, quer e tenhais, ganho com o vosso trabalho, há uma coisa que não deveis esquecer nunca, é que tudo promana de Deus, nada nos pertence na terra, nem sequer o vosso pobre corpo. A morte vos desponja dele, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais. Deus vos emprestou, tendes-vos restituir. E ele empresta sobre a condição de que o supérfluo, pelo menos, caiba aos que carecem do necessário. Um dos vossos amigos vos empresta certa quantia, por pouco honesto que sejais, fazeis questão de lhe restituirdes escrupulosamente, e lhe ficais agradecido. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si o do que o amor e o reconhecimento do rico. Exige deste, porém, que o seu turno dê aos pobres que são tanto quanto ele a seus filhos. Obrigada, Edenilce. Com a palavra, então, nossa irmã Amanda. Boa noite a todos, amigos. Então, o tema que eu escolhi hoje é um tema bastante falado no nosso dia a dia, né? Então, o Lacordaire nos trouxe, em 1863, que é quando esse texto foi escrito, a importante mensagem sobre o desprendimento dos bens terrenos. Então, a gente vai lá. Os desprendimentos dos bens terrenos são um dos assuntos que mais nos pedem quando a gente começa a se envolver, mesmo acidentalmente, com a doutrina espírita. Porque nela é que se compreende a vida espiritual, né? Acontecendo de forma simultânea com a vida material, não é mesmo? Então, o que passamos a entender que a vida espiritual é a vida verdadeira. E que o espírito de cada um de nós, com a maneira, é apenas uma face, né, da nossa existência. E que passamos por essa fase para conseguirmos alcançar a evolução. Porém, diante disso, precisamos desprender dos bens terrenos e das coisas materiais. E isso nos torna uma missão aqui na Terra um pouco difícil. Com isso, o Evangelho, né, segundo o Espiritismo, nesse capítulo 16, que se trata de não servir a Deus e a Mamon,
tem como fim, né, alcançar e reunir uma série de instruções, né, dos espíritos. Em parte, na parte final, né, que é uma das últimas instruções, é justamente os desprendimentos dos bens terrenos. Então, vamos fazer alguns pontos, né, no texto que eu achei importante para refletirmos acerca das instruções, né, do nosso amigo espiritual Kardec. Então, Lacordaire, no início do segundo parágrafo, mais ou menos aí, ele diz que o apego aos bens terrenos é um dos maiores obstáculos para a nossa evolução moral e espiritual, dificultando o nosso evoluir. Ele afirma também que no texto que o nosso desejo de possuir esses bens terrenos faz com que nós destruímos o sentimento do amor ao próximo. Então, a gente pode verificar isso nas nossas vidas. Facilmente estamos destruindo o sentimento do amor. Dom do amor real, do amor verdadeiro de Jesus, em sua forma humana, tentou nos ensinar. De várias maneiras, não é mesmo? Então, vamos ser sinceros em alguns questionamentos. O primeiro deles, a riqueza que nos dá uma felicidade pura, ela nos dá? Quando olhamos e vemos os cofres cheios, a conta bancária cheia, com vários dígitos, os famosos zeros à direita, muitas vezes nos deixa um vazio no peito, um vazio no coração. Se já passamos por algumas situações semelhantes e pensamos de que adianta ter a carteira cheia, o bolso cheio, mas o coração está vazio. E é isso que causa uma enorme turbulência mental e emocional, muitas vezes, nas pessoas. E que muitas vezes as pessoas perguntam assim, ué, por que o fulano está assim? Ele tem tudo, e não faz nenhum sentido ele estar mal, se ele tem tudo que ele pode ter, né? Mesmo triste, depressivo, se a pessoa tem tudo. Então, o que a gente pode fazer para nos realinhar com Deus? Entramos na intimidade com o nosso coração, não é mesmo? Então, como diz no texto, né, que foi lido, nas cestas de flores não há sempre um réptil escondido? O que a gente pode tirar disso? Que a vida pode até parecer florida, com lindos sorrisos estampados no Instagram, no Facebook da vida, as pessoas fazendo selfie no shopping, mostrando, ostentando as roupas caras e os eletrônicos, por exemplo. E nos pomos a pensar novamente, qual é a essência? Qual é a verdade atrás desses personagens, né, que as pessoas muitas vezes criam? São reflexões que nos tocam no fundo da nossa alma. Estamos envolvendo nesse questionamento em busca da evolução. Quando estamos em busca da tranquilidade financeira e da aquisição dos bens terrenos, Deus considera justo daquele homem que se torna de forma constante e honrosa através do trabalho dele digno. E satisfação do homem é alcançar o seu objetivo na vida material, por exemplo. De conquistar a casa própria, de conquistar um conforto para sua família, entendeu? Porém, aí tenho que pensar. Se é para o conforto da família ou outro sentimento que está envolvendo essa criatura, né? Temos que nos dar conta de que é diferente conquistar através de um trabalho digno e conquistar para literalmente alcançar grandeza. A gente necessitando disso para a nossa vida, a gente necessita. Esse orgulho que muitas das vezes corrói as pessoas e as consome, aquele sentimento de orgulho que lhe põe uma venda sobre os olhos e lhe tapa os ouvidos, né? A gente sofre direcionando toda essa energia nos bens materiais. Do que adianta? Se tudo que vem de Deus retorna a Deus. Então, estamos aqui de passagem, né? Aqui na Terra. Nada é nosso, tudo é dele. A gente empresta dele, a gente devolve a ele. Então, quando olhamos ao nosso redor, tudo que está no nosso redor, inclusive nós somos criaturas de Deus. Então, nós apenas modificamos aquilo que Deus criou um dia. O homem não criou nada, ele transformou, ele melhorou, ele trabalhou em cima do que já existia para facilitar a sua vida material. Tudo vem de Deus, né? Tudo é do Pai. Como diz a canção, tudo a Ele retorna. Então, como aquele velho ditado, na natureza nada se perde. Tudo se transforma de uma maneira que volta a Deus. Então, nem nosso próprio corpo pertence a nós mesmos, né? A morte nos liberta de todos os bens materiais.
e simplesmente não conseguimos levar nada da vida material que possuímos, adquirimos aqui na Terra. Tudo fica aqui, tudo vai passar. Somente conseguimos levar daqui o que registramos na nossa intimidade, na nossa moral, nossos valores, nossas virtudes. Então, sendo o amor, a caridade, a humildade, a benevolência, a paciência, os atributos que agregam espiritualmente a quem somos. E nenhuma dessas qualidades fazem parte do corpo físico, não é mesmo? E sim do nosso espírito. Assim como podemos modificar a cor do nosso cabelo, maquiagens, procedimentos estéticos, né, para mudar nosso exterior, podemos mudar o nosso próprio eu, nosso próprio ser. Assim a gente consegue evoluir. Do que dizemos ter, na verdade, não é nosso, está conosco transitoriamente, temporariamente, para que a gente possa fazer o curso que se chama, né, o curso da vida. Tudo pertence a Deus e temos apenas emprestado o material para a gente fazer o curso. Então é muito difícil desprender desses bens, porque mesmo quando nos explicam sobre esse tema, temos a ideia de que para ser cristão é preciso fazer o voto da pobreza. Por quê? Porque as pessoas confundem a pobreza com a humildade e aos valores do mundo que são proibidos na lei de Deus, né? Assim como ele nos emprestou, a gente tem que retribuir, porque foi nos dado condição para uso, não é mesmo? As condições todos nós sabemos quais são, para a evolução espiritual e tudo que há de bom, né? Então, o que nós recebemos do empréstimo do nosso Pai Celestial? A vida. O poder de retornar à Terra para poder evoluir, crescer espiritualmente, revendo os nossos atos e dando novos cursos à nossa vida. Revendo assim, o que a gente pode melhorar. Olha para o futuro, né? E a gente tem que ver a missão. Porém, há bens terrenos mais difíceis de serem vencidos pelos homens, que são aqueles ligados ao sentimento. A gente estamos falando do poder, da vaidade, da beleza, da inteligência. Falamos ainda da competição. Não porque elas existam, afinal, são necessárias para que o homem trace o objetivo e busque o sucesso. Mas vamos continuar a pensar. O que devemos fazer para melhorar diariamente? Já passamos que vai chegar um dia que a gente vai ter que prestar conta com o Senhor, já que foi Ele que nos emprestou tudo, né? Já pensaram nisso? E quando chegar esse dia de acertar as contas com Deus, e Ele vai dizer para nós o que a gente se comprometeu, nós assinamos um contrato, aceitamos as condições da vida material. E aí, o que a gente vai fazer? Então, o que a gente pode tirar de tudo isso? Que o desprendimento dos bens terrenos é uma virtude, é uma capacidade que a gente capacita e valoriza os bens materiais, de que Deus nos concedeu a utilizar o benefício de todos. Devemos estar cientes de que nele, a posse dele é transitória e que a utilidade de estar direcionada sempre é a prática do bem, de melhor maneira possível, com responsabilidade e sem desperdício, né? Lembrando que há bens infinitamente mais preciosos que os bens materiais, embora precisamos deles aqui na Terra, bem como os adquirimos na prática silenciosa da caridade, apenas estes os que nos acompanham na eternidade, nos dando a paz interior e a harmonia. Então, a proposta da doutrina espírita nos convida ao desprendimento dos bens terrenos, para nos mostrar que somos antes espírito do que matéria. Então, por que de material somos por um tempo e espiritual somos eternamente? Bem como os bens materiais mal administrados lesam o espírito. Se não aprendemos agora a valorizar os bens terrenos com equilíbrio, seremos escravos deles mesmo após a morte. Então, a reencarnação tem como finalidade ajustar o homem aos valores espirituais. E é viver no mundo
sem ser do mundo, de como fomos ensinados pelos espíritos, e sair daqui melhor do que a gente chegou. E assim, e se assim não for, a reencarnação não vai valer nada, né, gente? Então, queridos amigos, para a gente finalizar o nosso pensamento de hoje, eu deixo um trechinho aqui. Não devemos selecionar com critérios quais são os bens que valem os nossos maiores investimentos. Que, se pensarmos apenas no que ficam na terra, nada construiremos para o futuro. Então, desprender não é relaxar, é administrar com sabedoria, e isso é o que nos tem faltado na humanidade hoje em dia, né? Então, é assim que eu finalizo o meu pensamento de hoje, né? Muito obrigado, boa noite a todos e fiquem com Deus. Maria precisou dar uma saidinha ali, já está retornando. Aí. Desculpa aí, meus queridos amigos, tive aqui um imprevisto aqui. Obrigada, Amanda, né, que a gente possa conseguir melhorar sempre e termos esse discernimento, né, de que os bens terrenos são realmente transitórios, que nós estamos aqui, nosso maior tesouro é a nossa intimidade, né, e não os bens terrenos. Rose, convido você, então, para a prece final. Tá. Ainda com esse mesmo sentimento de gratidão, fechamos nossos olhos, louvamos a Deus por estarmos aqui mais uma vez. Agradecemos aos mentores espirituais por nos fazerem presente neste momento. Pedimos aos nossos anjos da guarda que nos conduza ao bem, nos faça entender que estamos neste mundo para aprender, para doar, e que Jesus nos abençoe à noite, durante os nossos sonos, nós possamos nos doar mais um pouquinho. Que Jesus e a sua infinita bondade e misericórdia permita que os Espíritos Consoladores derramem por toda a casa de cada ser que está aqui nessa noite as suas bênçãos. Que assim seja. Até a próxima. Que assim seja, Rose. Obrigada, meus queridos irmãos. Conto com vocês na próxima quinta-feira, no nosso Evangelho de sempre. Fiquem com Deus.